Olá, comadre. Olá, compadre. Alô, você, meu afilhado. Houve dias que eu estava tristinha, mas hoje, se você observar, meu semblante não está melhor do que os outros dias. E tudo isso por quê? Porque o nosso país está sofrendo ataques de todos os lados. A nossa economia está em frangalhos, o nosso real a cada vez desmoronando mais, a pobreza aumentando, o poder de consumo, a inflação comendo dinheiro, aumentando. E hoje nós estamos experienciando, ou seja, estamos tendo a experiência de saber como o governo está tratando uma tragédia de proporções imensuráveis. Você, comadre, você, compadre, você, meu afilhado, desculpa não tê-lo saudado com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo que eu fiz das outras vezes, mas porque o assunto que eu quero tratar aqui hoje com você, como sempre, é sempre uma conversa, como se a gente tivesse eu na sua casa, você na minha casa, comadres, compadres, as crianças correndo ali na sala, os adolescentes, a família reunida para quê? Para discutir, para se atualizar e para conversar sobre a situação do nosso país. Ai, 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 ai. Estou aqui lembrando o nosso hino nacional. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Meus queridos, o título, né? Por que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Para dizer que eu não vou desistir do Brasil. Como eu já disse aqui em outras ocasiões, eu estou fora do Brasil há 22 anos e durante algum tempo, durante 10 anos mais ou menos, eu já contei isso, é só para poder contextualizar o porquê de eu estar fazendo esse vídeo. Eu estive fora, estou fora, né, do Brasil há 22 anos, durante 10 anos mais ou menos, eu estive assim meio desligada das coisas, não que eu não me importasse, não que eu não me preocupasse, eu tenho familiares no Brasil, muitos familiares, e ainda que se não tivesse, eu tenho irmãos que são brasileiros. Isso jamais vai mudar. Eu sempre me preocupei com o Brasil. Só que, como aqui é conversa de comadre, e o assunto aqui é política, então nos últimos 10 anos eu resolvi me interessar, me inteirar, entender o porquê que é interessante a gente entender de política. Então, por isso que eu fiquei tanto tempo afastada, talvez não entendendo o porquê, e quando a Dilma foi reeleita, quando eu digo eu estive afastada, não quer dizer que eu não acompanhava, mas não estava com esse projeto que eu tenho de vários anos, de conversar com você, comadre, com você, compadre, com você, meu afilhado, para que você entenda o quanto é importante nós sabermos, nós entendermos. Hoje, como eu disse, o meu coração está muito triste, desde quando começou a enchente no Rio Grande do Sul. Há quem goste do pessoal do Sul, há quem não goste, há quem, não sei se eles ainda pautam isso, mas eu acredito que sim, que eles são separatistas, ou seja, eles não querem fazer parte do Brasil porque é um estado tão rico, tão alto, eu não diria autossuficiente, mas tão próspero, com uma mentalidade diferente de outros municípios, não quer dizer que eles são melhores, eu aqui não estou para poder julgar se eles são melhores ou são piores. Há pessoas que dizem que eles são arrogantes, o pessoal da esquerda não gosta muito deles, porque eles são extremamente nacionalistas. Há quem diga que eles são, né, vários adjetivos, mas nesse momento o que importa para mim é que eles estão no Brasil, ainda que estivesse quando tem calamidades, quando tem catástrofes, quando tem erupções vulcânicas, quando tem incêndios em outros lugares do mundo, a gente se compadece, que dirá por que que a gente não vai se compadecer com gente da nossa gente, gente da nossa, do nosso sangue,
Então eu estou muito, muito, muito muito triste, muito angustiada esses dias, porque não que eu esteja fora do Brasil, não que não importa, eu continuo sendo brasileira, continuo amando o meu povo. Algumas pessoas talvez não entendam o porquê de muitas pessoas, né, que estão fora do Brasil, continuarem querendo palpitando, preocupando. Gente, é o meu povo, é o meu sangue, é a minha carne, é minha família, é meu irmão de igreja, meu irmão de nacionalidade. Então, assim, eu não vejo porquê de eu não continuar amando o meu país e não querer entender, e não me importar. Pode ser que eu esteja muito bem em vários fatores, se você me perguntar: "Viviane, por que que você está onde você está?". Dinheiramente falando, as coisas não funcionaram como eu queria. Eu planejei uma série de coisas quando eu vim para cá, mas as coisas foram desenrolando de uma maneira que tudo que eu planejei deu errado. Mas ainda assim, Viviane, por que que você está? Um dia ainda vou fazer um vídeo, né, conversar com vocês um pouquinho a respeito. Eu pretendo não demorar, tá, comadre? O sobrinho, o afilhado, presta atenção na Dindinha. Então, assim, várias coisas desculpa, eu tô com pigarro. Então, assim, várias coisas me chamam a atenção aqui, principalmente, tem 3 coisas que eu gosto muito aqui, muito. E se não fosse essa coisa de globalistas, de querer mudar o mundo, dos progressistas, dessas pessoas que controlam o mundo e quer dividir para conquistar, então se não fosse tudo isso, o nosso país, o nosso mundo estaria melhor. Então muitas coisas que você está vendo que está acontecendo também. Mas há algumas coisas que, o nosso país, está um pouquinho mais afundado. Então eu vou dizer para você 2 coisas por que que eu estou aqui, porque que até hoje eu não fui embora. Número 1, o senso de, segurança. Você anda lógico, tem a diferença da pessoa que anda para diversos, eu não estou aqui para ajudar a julgar ninguém, cada um governa a sua vida como quer. Mas há pessoas que saem para uma festa, para uma balada, alguma coisa, às vezes volta de novo, eu estou apenas dando um exemplo, tá? Voltam, sei lá, de uma festa, volta um pouquinho embriagado, né, consumiu ali um ilícito e tá tudo bem, a vida é dele, não tem problema. E tem aquele pessoal que anda um pouquinho tarde, porque o evento que ele estava, talvez, demorou um pouquinho, ele foi no culto, demorou um pouquinho, foi na festa da família, demorou um pouquinho, e acaba voltando tarde. E tem aquele pessoal que anda muito, muito, muito tarde, sabe lá Deus por quê. Tem o pessoal que gosta da gangue, tem o pessoal que gosta do crime, né, cada um se enfia onde acha que enfiar. Mas tem aquela galera que levanta bem cedo para trabalhar, eu sou uma delas, né, eu saio bem de madrugadinha de casa, e uma das coisas que eu percebi quando eu cheguei aqui, que o senso de segurança não tem comparação com o Brasil. Existe crime? Existe, mas se você está no lugar errado, na hora errada, na companhia errada, e, né, em vez de você estar em casa fazendo isso e aquilo, "Ah não, tá, eu vou para o trabalho", então beleza. Alguns lugares que são conhecidamente mais violentos, não vá, certo? Então assim, aquela olha, quando eu estava no Brasil, você tem a mesma sensação, eu sei disso, quando eu estava no Brasil há 22 anos atrás, que era terrível, hoje está, como diz a Bíblia, né, 70 vezes 7 pior. E eu lembro que quando eu voltava, né, tarde, que umas 10, 11 horas, da igreja, a gente tinha aquele pânico quando saía de casa. Abrir o portão, sair, chegar e voltar. Então, aquele pânico de você chegar 10, 11 horas da noite, você tem que sair, abrir o portão. Nessa época a gente tinha um carrinho velhinho, mas glória a Deus, era maravilhoso. Então, assim, eu tinha que sair, abrir o portão, né? E o meu marido, ele estacionava o carro, a gente entrava. Então, assim, você ficava com aquela neura
nossa, será que um ladrão, será que tem alguém escondido, etc e tal. Aqui eu não tenho essa preocupação, como eu disse, tem criminalidade? Tem, só que proporcionalmente falando é muito menor. Você andar com dinheiro na rua, você andar com cartão. Eu lembro quando eu era moçoila estudando lá no liceu, ali na agora eu vou, acho que é Avenida Araguaia, se não me engano, a gente saía do liceu, tá, ia para a Avenida Araguaia, pegava o ônibus para ir para casa. Se você tivesse, na época tinha, deve ter hoje também, um vale transporte, você não podia colocar na mão, porque passava, né, um menino de rua e catava, pegava ali o seu vale transporte. Então esse senso, essa sensação de segurança que tem mais. Então razão número 1. Razão número 2, em termos de saúde, aqui é bem melhor. Eu lembro que quando o meu esposo que faleceu, ele ficou internado, né? Ele estava com câncer, então ele ficou internado. E um pouquinho antes, né, foi bem televisionado, não lembro o ano exatamente, mas foi perto da tentativa de assassinato do Bolsonaro. Então, se você visse as instalações, a cama, etc., do Bolsonaro, que tem, né, os políticos têm o melhor, um dos melhores planos de saúde, assistência médica, etc. Pensa em nomes maravilhosos de instituição, Einstein, etc., etc., Hospital Einstein, o Sírio-Libanês, etc. e tal. Então, assim, aquela qualidade que o presidente ou qualquer um outro teve foi a mesma que meu esposo teve aqui em hospital público. Eu lembro que quando eu tive a minha filha aqui também, em 2007, eu fui também no hospital público, e na época que, em 1998, eu também estive grávida, e meu filho nasceu morto, né, natimorto, em 1998. E quando eu fui para fazer uma cesárea, etc e tal, e o mesmo, eu observava que quando eu estava no Brasil, em 1998, a mesma estrutura, né, de plano de saúde, hospital privado, etc e tal, foi a mesma que eu tive quando eu tive a minha filha aqui em hospital público, tá? Então, assim, são essas coisinhas que você vai percebendo. Então, Viviane, tem outras razões também. Você tem uma rua asfaltada, você anda à noite na rua, a rua está iluminada, as calçadas todas maravilhosas. Maravilhosa, né? Não existe 100%, mas tudo bem. Então, são essas coisas que me chamam a atenção aqui e que meio que me prendem aqui, principalmente a questão da segurança. Então, eu sempre falo para amigos, porque às vezes perguntam por que não vai embora, etc. Então, eu falo, estas coisas, entre outras coisas, me chamam a atenção. Então, assim, é essa qualidade que a gente quer para o nosso país. É essa qualidade que nós queremos para o nosso povo. E hoje, com essa questão, né, já vimos várias catástrofes, como cada governo assiste o seu povo. Eu lembro que quando o Tarcísio foi eleito governador, foi isso? Não foi isso. Eu vou dar um outro exemplo. Para você ver agora o que está acontecendo no nosso país, você vê o Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública. E pelos formatos, pelos vídeos que a gente vê, é praticamente a população que está se juntando e dando assistência. Os machos opressores, né, os homens opressores, as mulheres, todo mundo ali está unido, né, todas as classes, todas as cores, todas as religiões estão ali unidos para poder cuidar de um povo, cuidar ali das pessoas que tiveram familiares, perderam seus familiares, perderam os seus bens, perderam tanta coisa, tanta coisa. E são assim incalculáveis e imensuráveis. E quando a gente vê a Tebet, né, eu esqueci o primeiro nome dela, na ministra Tebet, ela fala, não mandamos dinheiro agora porque as pessoas não sabem ainda, gente, o que não precisa? Emergência, precisa de alimento, precisa de roupa, precisa de medicamento, então quem que não sabe numa catástrofe o que precisa? Não, a gente não mandou nada agora porque os próprios prefeitos não sabem o que pedir. Faça-me o favor, faça-me o favor. Então, assim, por mais que eu esteja aqui e por mais que eu
como eu disse para vocês, eu me preocupo muito com o povo brasileiro, por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Por isso que o meu intuito aqui é fazer com que as pessoas abram os olhos. Essas conversas aqui, comadre, essas conversas aqui, meu afilhado, compadre, é para que a gente entenda. Peraí, o meu voto, porque tem aquela máxima, né, aquela que todo mundo conhece. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. Então, assim, um mal que o brasileiro comete, qual é? Como nós deveríamos prestar mais atenção, porque como o voto é obrigatório, então você é obrigado a ir a votar. Tudo bem que você pode votar nulo, mas geralmente, desculpe, mas geralmente o nulo vai apoiar alguém ou algum segmento que não vai ser muito bom. Se as pessoas tivessem um pouquinho de memória, se as pessoas prestassem atenção, em vez de sair do pão e do circo, que eu já falei aqui para vocês, né? Daquele tipo de entretenimento, aquele tipo de cultura, aquele tipo de leitura, seja lá o que for, tipo de informação, seja ela um monte de bobagem, seja ela inútil, aquela que vai daqui para cima e daquela que vai do genital para baixo. Então, assim, enquanto a gente está preocupado com tudo isso, enquanto a gente está preocupado com carnaval, com futebol, gente, com a Netflix, com a Amazon, gente, eu assisto, porque nós não somos uma, né, nós não somos automáticos, nós temos essas limitações, nós temos sentimentos, uma hora a gente precisa descansar a mente um pouquinho, precisa ficar em off um pouquinho, para que a gente possa sobreviver e não fique depressivo, já precisa de um pouquinho de entretenimento, isso aí não tem problema. Mas se a maioria do seu tempo você perde tempo com bobagens, vão fazendo leis ou vão implantando departamentos que não existem, começam a pegar a nossa Constituição e legislar segundo o progressismo, segundo o que eu acho, segundo as interpretações. Entende? Lembra quando eu conversei com vocês no vídeo passado, em que eu conversei com vocês sobre o livro de Deuteronômio, capítulo 14, se não me engano, não, capítulo 17. Tá? Eu vou colocar aqui de novo a referência. Você viu o último vídeo, veja, eu não fiz uma lista dos meus vídeos, estou aqui, estou conversando e não quero tomar muito do seu tempo, tá? Eu quero apenas que você reflita comigo, porque como eu disse, por que eu vou colocar o título aqui? Eu não desisto do Brasil, e o meu coração está com o Brasil, com o brasileiro, e nesse momento com o pessoal do Rio Grande do Sul. João Wesley, mudando aqui, só acrescendo, assim, contextualizando, João Wesley foi um grande pregador no mundo cristão, muita gente já ouviu falar de João Wesley, a mãe dele, né, tinha muitos filhos, tal, e ele se tornou muito conhecido. Dia, entrevistando a mãe dele, perguntar assim, qual que é o filho que a senhora mais gosta? Ela falou, do doente até que se cure, e do faminto até que a sua fome seja saciada. Isso é que eu me lembro, não me lembro demais. Então, assim, neste momento, o nosso cuidado, a nossa angústia, a nossa ajuda está com o povo do Rio Grande do Sul. Mas, como eu disse, eu me preocupo no Brasil como um todo. Eu tenho alguns amigos, tenho amigos na Bahia, eu tenho amigos em outros lugares, eu liguei aí, como está? Esses dias eu conversando com um amigo e tem uma propaganda muito grande ali no estado de Goiás que a criminalidade baixou e alguma coisa assim meio... Como a gente vive no país da criminalidade, no país da corrupção, no país de que tem, né? Que tem, deixa eles roubarem seu celular para poder tomar uma cervejinha e fazer um churrasquinho. Esse país que está sendo propagado e cultuado, esse país que não importa como você vai ganhar o seu dinheiro, mas se você se apresentar, né, com bastante joia, com bastante ouro, com carros, ninguém sabe, ninguém questiona como esse dinheiro é arrecadado. Mas o importante é você parecer bem, glorioso, ostentar. Num país que a ostentação das celebridades, ou seja lá o que for, é isso que faz. E, de uma certa maneira, você não sabe exatamente como aquele glamour todo foi construído.
eu começo a falar uma coisa e lembro de outra, né? Para você ver o nível da conscientização das pessoas. Como eu disse, não é só no Brasil, isso também é mundial. Há muito tempo atrás, eu estava fazendo uma pesquisa pessoal, estava estudando psicologia, estava fazendo uma pesquisa pessoal. E acabei entrando nesse assunto com essa pessoa. E essa pessoa que eu havia conhecido recentemente falou assim: Ah, você tem conta bancária? Eu falei: Tenho. Qual que é o banco? Eu falei: X. Mas eu já percebia uma coisa no ar ali, né? Tal. Ele falou assim: Não, eu posso conseguir um empréstimo para você e você não precisa pagar. Logicamente, quando você consegue um empréstimo e não precisa pagar, a pessoa que conseguiu para você vai ganhar um taquinho, uma porcentagem daquilo. Entendeu? E o mais interessante é que esse moço tinha duas. Primeiro, ele estava construindo uma carreira como rapper. Rapper, como é que é? Cantor de rap, né? Acho que é rap que chama, né? Não sei. O afilhado, fala aí pra Dindim, escreve aí. Acho que é rap, né? Aqui fala rapper, ou rap. E ele estava construindo uma carreira de rapper, estava pagando pela produção, pela gravação, pelos clipes, etc e tal. E você sabe como é que ele estava ganhando essa grana toda para poder fazer isso tudo? Vendendo ilícito. Vendendo ilícito, comadre. Compadre, isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, quando a gente vê essas pessoas glamourosas, né, ostentando, você não sabe o que, que ela fez ou deixou de fazer. Não estou julgando. Há quem consiga, honestamente, sim. A pessoa que tem um talento, tem isso aqui, yes. A persistência, a perseverança, a pessoa chega a lugares altos? Chega sim. Só que como a nossa cultura, né, depois que surgiu, eu não sou contra as redes sociais, por isso que eu estou aqui, eu tenho a maioria delas. Não para ver bobagem, para me inteirar mais na situação do Brasil e etc. Então, assim, só que eles não falam, olha, eu cheguei aqui, eu gravei isso aqui porque eu vendi muita coisa. Porque eu pegava dinheiro, eu incentivava pessoas, um exemplo, né, como essa pessoa me aproximou, e eu falei, não, obrigada. Thank you, but no thank you. Obrigada, não obrigada. Entende? Então, assim, a pessoa não vai falar, olha, eu vendi listo para chegar aqui. Êêê! Ninguém vai falar, eu roubei celular, eu fiz isso e aquilo para poder chegar até aqui. Ninguém vai dizer, olha, eu incentivava, eu criei um esquema das pessoas pegarem empréstimos, eu ganhava uma comissão e a pessoa não precisava pagar. Eles não vão dizer isso. Mas é a cultura, né? De não importa onde eu vou chegar, o importa o que eu vou fazer para isso. Né? Tanto é que teve um ministro que falou assim: esse governo que está aí é a cleptocracia, é o governo do roubo. Para quê? Para se perpetuar no poder. O que tem a ver política? O que tem a ver eu dizer que o meu coração não saiu do Brasil? E muita gente, como eu disse no começo, muita gente não entende. Muita gente me critica. Muita gente me critica. E a tendência que há muitas pessoas que estão no Brasil, e quando vem pessoas como eu, outras pessoas que estão fora do Brasil, acham que a gente tem que esquecer o Brasil, como os nossos familiares, como se o povo, como se tudo isso não fosse importante para nós. Nem que eu nunca volte. Eu não sei se eu vou voltar, não sei, não sei. Mas, como eu disse em outras gravações para vocês, algumas pessoas falam, Viviane, não mexa com política. Nós tivemos dois políticos de Alagoas, se não me engano, Alagoas ou foi Ceará, que era do PL, que estavam batendo, se não me engano, o PT, e que os dois foram assassinados quase nos mesmos dias, batendo. Então, assim, hoje em dia, você ir contra, né, o status quo, a política, né, o grupo político que está reinando, você dizer que no Brasil não está se cumprindo a Constituição, que no Brasil as pessoas, cada um dos ministros tem um pensamento que muitos deles vai longe do que está escrito na Constituição. Como eu estava dizendo para vocês, lembra no último vídeo que eu falei para vocês do livro de Deuteronômio, das coisas que o rei fazer, o que não deve, as coisas que o rei deve fazer, o que não deve. Então, se um deles é não coloque estrangeiros para poder governar o país. O que é isso?
contextualizando, não coloque pessoas em que o Brasil ou qualquer lugar do mundo, porque geralmente se você, por exemplo, milhares de brasileiros que estão fora, a gente está vendo os Estados Unidos, a gente está vendo Portugal, a gente está vendo tantos países, gente, pessoas que estão a quilômetros, quilômetros, quilômetros de distância do Brasil, não foram lá, talvez não tenha pretensão, não tem dinheiro, não tem investimento, não tem nada, mas o povo está lá, a nação está lá. A essência da nossa brasilidade, a essência da irmandade, a essência do nacionalismo, a essência de que, ainda que eu esteja aqui, mas que quem está lá está bem, esteja bem. Então, nações, brasileiros em nações, estão colaborando, estão fazendo campanhas, estão separando, estão como voluntários, assim como muitas pessoas, sejam celebridades ou não, sejam empresários ou não, né? E a maioria dos empresários que começaram a ajudar eram pessoas que apanharam da oposição, de quem está no governo hoje. Apanharam, foram caçados, pessoas que nunca, empresários que nunca falaram, eu serei candidato, para poder antecipar, o TCE falou, vamos caçar você. Ué, mas eu nunca me candidatei. Não, nós vamos caçar o seu direito de se candidatar. Então, comadre, então, o que é política? É nós sabermos quem escolher. E um problema que eu falei, né, me perdi aqui nos meus pensamentos, nas minhas divagações. O problema do brasileiro é não ter memória. Isso desde menina eu ouço isso. O problema do brasileiro é não ter memória. Como eu estava dizendo, o voto é obrigatório, ele vai lá e vota, então ele anula o voto. Certo? Só que, por essa falta de percepção de o que é o poder da política, quem você elege, a gente nunca mais segue, a gente não consegue. Aliás, a gente não segue essas pessoas, não continua acompanhando os feitos. Aí, quando aparecem corruptos, quando aparecem pessoas que desviam verba, quando aparecem pessoas que governam o país por quase 16, quase 20 anos e que pegam uma refinaria nos Estados Unidos que vale X, eles pagam 10, 15 vezes mais para poder pagar naquilo que é uma sucata, eles pagam porque a metade ali é propina, a metade ali vai se diluir na corrupção. E você estava tão preocupado com o pão e com o circo, com a teta, com a nádega, com a parte genital. Não é fácil não, com futebol, com o carnaval, preocupado a novela, o que vai acontecer na novela? Preocupado o que aconteceu no BBB, o que aconteceu na Fazenda. Ai. Você tem direito de assistir tudo isso, comadre? Tem. Compadre, você tem direito de assistir tudo isso? Tem. Afilhado, você pode ouvir sua música, seu joguinho, o que você quiser, pode sair com a galera, pode fazer o que você quiser. Mas a Bíblia fala, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, o que é o seu tesouro? É construir um futuro melhor e saber o que está acontecendo? Ou você se envolver com futilidades e ficar como... da última vez eu falei a geração X, né? Mas aqui eu me perco, porque as coisas vão vindo aqui, né? E eu vou conversando com vocês. Na verdade, a geração Z. O que é a geração Z, comadre? Essa geração mais nova agora, que está tão empolgada com esse monte de... É o tiktokianos, é os facebookianos, é o pessoal do jogo. Pode jogar? Pode. Mas entre você se inteirar do que realmente importa, tem uma diferença muito grande. E, sinceramente, eu fico muito triste. Entendo, porque o nosso sistema educacional é para deseducar, desinstruir, para abobalizar. Lembra que eu falei do abobado? Que é uma brincadeira da nossa família, que era abismado com abobado. Então, abisbobado. Era uma brincadeira. Acho que um dos primeiros vídeos eu falei isso com você. Então, meu querido, minha querida,
Então, política é vital. Algumas pessoas, eu vou só pegar uma gravação aqui para vocês verem, é o tipo de algumas coisas que acontecem. Então, como eu falei, já algumas pessoas falaram para mim, Viviane, não se envolva com política, que você pode ser assassinada. Você acha que eu morando aqui, eu não tenho medo? Lógico que eu tenho medo, porque a gente está vivendo um tempo tão maravilhoso, tão democrático, tão livre, de uma liberdade tão esplêndida, tão explícita, que você não pode falar. Que tudo que você fala que vai contra ou vai piorar, não pode falar denegrir, né? Desmanchar, descredibilizar o governo, é fake news. Tanto é que eu vou colocar nas minhas redes sociais aqui, vou colocar para você. Eu vi uma jornalista, Daniela Lima, falando: olha, como detectar fake news? Alguém fez essas montagens. Disse, olha, você detecta fake news assim. Aí tudo que ela falava veio um vídeo de um outro canal desdizendo o que ela. O governo federal não está ajudando. Aí tinha um outro canal dizendo: olha, o governo, uma reportagem, porque você não pode desdizer o que a Rede Maravilhosa, que recebe 60% do orçamento de publicidade do governo, eles são, né? Eles têm um compromisso ali, né, de trabalhar. Lembra que eu falei no último vídeo? Quem contrata a banda escolhe a música. Então, o que acontece? Aí vinha a Daniela Lima e falava: o governo não está ajudando. Aí vinha uma outra emissora dizendo: olha, o governo não está ajudando. E ela dizendo que não ajudar era fake news. Estão dizendo informações erradas. Então, tudo que ela dizia, vinha uma outra emissora e rebatia o que ela falava, porque ela dizia: isso aqui é fake. Como você detectar fake news? É assim, quando na verdade não é. Então, quando você se levanta, quando você faz o seu vídeo caseiro da enchente que está varrendo o Rio Grande do Sul, não, isso aqui é fake news. Certo? Então, assim, algumas pessoas, essa aqui é uma amiga minha que me conhece, já como vocês não conhecem, então tanto faz, tanto fez, mas para você ver a mentalidade das pessoas. A propósito, comadre, a propósito, compadre, escreve aí para mim, você acha, se você mora fora, especialmente para você que mora fora, você deixou de se preocupar com o seu país? Você deixou de querer que o seu país prospere, que seu familiar coma? Você que mora fora do país, se tem pretensão ou não, para você é legal quando você sabe que um familiar seu, um vizinho, alguém que você considera uma comadre, um compadre, um afilhado, né, uma tia, alguém do seu sangue, ou alguém da sua igreja, alguém da sua comunidade, que você conhece ou não, quando você fala, o Nordeste isso, você se entristece. Você se entristece? O Rio Grande do Sul isso, o Rio, as favelas, o crime, os PCC, os não sei o quê, os Comando Vermelho. Que sensação te dá? E você acha menos merecedor, menos brasileiro, porque você está fora? Viviane, você ficou 10 anos sem preocupar com o Brasil. Não, eu acompanhava as notícias, mas vir aqui e falar com você, eu não fazia. Lógico que hoje, depois do meu entendimento, que eu conheço muito, muito pouco, no mar do conhecimento, eu não conheço nada. Tá? Nada. Mas o pouquinho que eu estou aqui me inteirando, o pouquinho que eu estou aprendendo, eu estou passando. Então, essas conversas para quê? Vivência vai trazer notícia? Dia sim, dia não, vou comentar uma coisa, vou te chamar a atenção, vou te dar uma pista. Você já ouviu falar disso aqui? É as nossas conversas, conversa de comadre, é para que você entenda tudo. Bertoldo Brecht disse: do preço da farinha, ao prostituta, ao menino de rua, a política está envolvida. Olha a opinião desta pessoa aqui que eu vou colocar para você. Ela já me mandou 2 ou 3 mensagens, não respondi nenhuma, porque eu faço igual Jesus quando estava crucificado na cruz, assim: perdoa, Senhor, porque não sabe o que está fazendo. A Bíblia fala que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Se você conhece, é igual a lei. Tudo bem que a lei, né, as leis que regem o nosso país, dizendo: eu não conhecia a lei, não é desculpa, porque você tem que se inteirar da lei.
tá? Não é desculpa para não conhecer determinadas coisas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele fala: o tempo, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância, ou seja, todas as bobagens que você fez antes, que você não conhecia a palavra de Deus, salvação, etc, etc, respeitando aqui, logicamente, todas as religiões, tá? Deus não leva em conta, Deus desconsidera. Sabe, igual pai e mãe que vê que o filho fazendo burrada atrás de burrada, atrás de burrada, falando, sendo grosso, sendo, né, um monte de coisa. Eu vou acelerar porque eu não quero perder aqui. Eu não digo perder o seu tempo, mas, né, fazer uma coisinha mais comedida hoje, tá? Então, olha a opinião desta amiga, desta querida, e já umas 2 ou 3 vezes que ela manda mensagem, e eu escolhi uma aqui para vocês. Eu só penso assim, eu não vou nem responder. Como Deus nos perdoa, como eu falei, Jesus, né, quando crucificado, falou assim, né, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que está fazendo. Olha aqui que delícia. Me dá a sua opinião, o que você acha? A amiga está certa, a amiga está errada? O que você acha? Uma hora o povo vai mandar te prender. Você mora na Europa, em Londres, na Inglaterra, e você fica preocupada com os políticos do Brasil. Só uma brasileira mesmo, igual você, viu? Vai ficar preocupada com isso. Sendo que você tem muita coisa muito mais importante para você preocupar. Aí na Europa, que você mora, é aí. Aí que você tem que se preocupar com o rei, com a rainha, com os ministros. Não é aqui no Brasil não, mulher, que aqui do Brasil você não depende do Brasil nem pro ar que o Brasil respira. Você não precisa. Para que essa bobagem? Isso é doença. Para com isso. A mulher é tão bonita, tão inteligente, igual você, ficar preocupada com merda de política. Porque política é uma merda. Para com isso. Bom dia. Tenha um dia maravilhoso, pensando em Deus, nas maravilhas do Senhor. Isso sim. Vai ficar preocupada com política. Me poupe. João 8,32, o meu ex falava isso sempre para o povo, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a importância da política, o que você faz? Você começa a acompanhar. Ah, Viviane, tem muita podridão, tem corrupção, eu não posso lutar contra o sistema. Mas você pode, sabe aquele trabalho de formiguinha? Por isso que muita gente hoje está sendo perseguida. Por quê? Porque está abrindo os olhos das pessoas. E conhecimento é poder. E quando você tem um grupo que não quer que você não saiba, e pior de tudo, lembra que eu te falei quando na época ali na época dos reis, né, centenas e tá vendo, falta português, centenas e centenas de décadas atrás, centenários atrás. E quando você falava alguma coisa que ia contra o conhecimento naquele momento, contra o rei, contra o governo, o que eles faziam? Você era fuzilado, você era enforcado, você era degolado, cortava sua língua, né? E hoje o que eles falam? Qual que é o maior veículo de comunicação? São as redes sociais. Em um outro momento eu vi um vídeo muito interessante de um moço que eu acho que eu copiei aqui, ele falando, né, por que estão tão preocupados com as mídias sociais? Dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Só isso. Ah, não, eu não gosto de política. O que tem a ver com política? Olha aqui. Esses dias, acho que eu vou pegar esse link. Como eu não. Aqui a data da matéria tá, e do post também, se não me engano, o post do aquele senador, o Cleitinho, de Minas Gerais. Ele está escrito lá no YouTube 2 semanas atrás, mas a data da postagem aqui está de 19 de abril de 2024. Tá? Então, eu não sei se já houve não essa votação, porque você viu? Se você tem preocupações aqui, também eu tenho preocupações. Então, assim, não dá para a gente acompanhar tudo. Enquanto a gente está celebrando, está rebolando, está louvando, está vendo, está torcendo para o BBB, está votando na Fazenda, o povo está fazendo coisa.
E olha aqui, o que que ele alerta, como eu disse, ele disse que não havia sido votado, né, então dava tempo das pessoas correrem atrás. Olha aqui, o que que é a política, comadre? Por que que eu tenho que me interessar por política? Porque, desculpe meu francês, é o seu que está na reta. É o seu cor, é o seu povo, é o seu patrimônio, a sua herança. Essa aqui, por exemplo, fala de herança aqui, ó. Reforma do Código Civil exclui cônjuges, ou seja, marido e mulher, da lista de herdeiros necessários. O que é herdeiro necessário? Quando você tem, você é casado, ou tem o pessoal hoje fala de um relacionamento, né, reconhecido, tal. Então, quando você tem a sua esposa, seu esposo, seu cônjuge, e você falece, e você tem, você deixa uma fortuna, e existem vários tipos de herdeiros, tá? Tem o herdeiro necessário, que é aquele primeiro na lista. Vou explicar aqui de uma maneira muito, eu não vou falar porca, mas simplória, de alguém que não estuda direito, tá? Estou falando aqui de uma maneira muito, nós comadre, nós ali reunidos na sala com aqueles meninos brincando, nós conversando, coisa interessante, tá? Então, o que é herdeiro necessário? Numa linha sucessória de herdeiros, são os primeiros. No caso, a esposa, quando tem filhos, e em último caso, quando não tem filhos, se não me falha a memória, se você é casado com uma pessoa, dependendo do tempo, tá? Se vocês não têm filhos, a esposa não é herdeira, tá? Quem é os herdeiros? Os herdeiros seriam os pais do falecido, tá? Mas se você tem filhos, acho que depende um pouquinho do tempo ali do casamento, se é união estável, depende de uma série de coisas, tá? Então, a viúva não é herdeira necessária. Só que eu não li, tá? Eu estou apenas dizendo para você o porquê que saber de política. Porque quem decide as coisas são os políticos, as pessoas que você elege. Que quando sai uma coisa dessas, que as esposas não serão mais os cônjuges, né? Marido ou mulher, perde, né? Perde ali o seu marido, sua mulher, seu parceiro. Eles não serão, tá, uma discussão dizendo se eles serão ou não herdeiros necessários, tá? Então, o que te afeta? Eu sou casada, tempinho curto, fresco, né? Casado fresco, eu falo é novo, ou muito tempo. Peraí, mas eu estou com essa pessoa há tanto tempo, a gente trabalhou junto, esse patrimônio, etc e tal. Não, eu não serei herdeira? Peraí. Então, assim, não tem. Mas quem decide isso? Né? Em termos assim, nacionais, né? São os deputados federais e os senadores. Eles que discutem. Lembra? Começa a discussão, vem as propostas de lei, etc. Começa aqui com os deputados federais, que discutem, elaboram, chega num consenso, né? Como é que é consenso, gente, falando aqui em português, porque eu uso algumas palavras, talvez você nem lembre, né? Num acordo, numa opinião ali, né? Que mais ou menos, todos mais ou menos concordam, tá? Faz aquilo ali e manda para o Senado vai discutir. Não, nós concordamos, não concordamos, vamos fazer essas mudanças. Volta para os deputados federais. Então, enquanto todo mundo, as duas casas, não concordam, não, peraí, vira lei. Aí vai lá o presidente da República e sanciona. Ele sanciona, ou seja, estou colocando oficial isso aqui. Já estou falando 43 minutos. Eu não quero falar mais, eu vou finalizar. Então, o que é a política? É isso aqui. Alguém palpitando a sua vida. Alguém querendo taxar sobremaneira. Uma vez o ministro Haddad foi no programa e falou assim, se não me engano, no Flow, acho que ele foi no Flow, procura lá, Haddad no Flow, se não me engano. Ele falou, gente, não é justo uma pessoa herdar um patrimônio porque ele é filho, por quê? Qual que é a sanidade, segundo ele, né? Qual que é o propósito? A pessoa não vai dar valor, não interessa se ela deu valor ou não. O que interessa é que a família trabalhou, o pai de família, a mãe de família, a família trabalha em prol da família. E vem alguém e fala, não, essas pessoas não merecem herdar aquilo que a família trabalhou em prol da sua prole. Entende o pensamento? Eu não gosto de política, mas alguém gosta e está querendo lá tirar o seu direito de herdar. Eu não gosto de política, mas tem alguém ali querendo fazer leis com que as taxas,
as taxas, você observou tanto que as taxas aumentaram? Ah, eu não gosto de política, mas talvez sem saber, sem conhecer o propósito, sem conhecer a ideologia, o pensamento de tal partido, de tal pessoa, você foi lá e votou nessa pessoa. E agora o grosso está entrando. Comadre, eu preciso de me despedir. Não vou desistir do Brasil. Sim, o meu coração neste momento está, sim, com o pessoal do Rio Grande do Sul. Ah, você desconsidera outros? Não. Eu amo o Brasil, a ponto de ter essa conversa, perder o meu tempo, ficar pensando o que eu vou conversar com você, como a nossa conversa vai girar em torno de o que é importante, o que eu preciso saber, onde, com o que eu tenho que ocupar meus pensamentos. Mais uma vez, eu agradeço muito para você que está aqui, que teve a bondade, o carinho de ouvir esse vídeo. Mande para outras pessoas, talvez as pessoas não fazem ideia. E nessas conversinhas nossas aqui, a gente vai construindo. Se você acha interessante, comadre, se você acha interessante, compadre, você, meu afilhado, se você acha interessante, se você acha assim que essa maneira descontraída de conversar, sem muita notícia oficial, se não sei o quê, essa maneira com que eu pretendo, né, continuar aqui, se você continuar me prestigiando, me ajudando, me auxiliando, dê a sua, faça aí o seu comentário, e você, porque você mora fora, você acha menos brasileiro, que você não tem direito de preocupar com o seu país, com o seu povo, com o seu sangue, com a sua carne? E você que está no Brasil, o que você acha? Só porque a gente está fora e a gente, às vezes, muito tempo, às vezes, pouco tempo. Eu também tive outros motivos, até financeiros, de que eu não pude ir para o Brasil. Morei aqui muito tempo, mais de 10 anos ilegalmente aqui. Então, assim, várias coisas fizeram com que eu ficasse aqui tanto tempo, tanto tempo. Devagarzinho eu vou setando aqui umas fofoca para vocês. Mas nesse momento agradeço. No último balanço, se não me engano, estou com 33 ou 34 seguidores. Lembra da minha campanha, 100 mil seguidores? A cada de 100 em 100 a gente chega lá. Então, se não me engano, o último foi 33 ou 34 seguidores. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda vez que chegar um vídeo novo, você vai receber. Eu vou aqui me despedir, dê o seu like, compartilhe, etc. Eu vou me despedir dizendo que eu amo vocês. Amo o meu povo. Amo os brasileiros. Amo o Brasil. Nessas conversas de comadre, a gente se encontra. Eu tomo um café, tomo uma água e a gente conversa. Um beijo grande, como eu disse em outras ocasiões. Adoro quando os americanos, os norte-americanos, terminam suas falas, os seus discursos dizendo God bless America, Deus abençoe a América. Aqui eles falam God save the King. Acho que é the Queen, né? Deus salve, Deus abençoe o rei, vida longa ao rei. Então, Deus abençoe o nosso povo, Deus abençoe a nossa nação, Deus abençoe o Brasil. Que o Senhor, com a sua imensa misericórdia, venha dissipar, venha aniquilar todo aquele que se levanta contra a nossa nação, que se levanta contra o povo. Não vou citar nomes, talvez você tenha aí na sua oração, na sua ideologia. Ai, Senhor, porque Ele é que julga todas as coisas, Ele que vai dizer, olha, porque Deus conhece os corações, nós ouvimos as palavras e as ações, mas Deus que conhece os corações. Então, na sua oração, fala, Senhor, todo aquele que for contra a nação, contra o povo, contra o Senhor, que o Senhor aniquile. Não estou citando nomes, nem pensamentos, nem ideologias. Mas o Senhor conhece aquilo, o mal que está no coração do ser humano. Gente, eu adoro conversar com vocês. Beijo. Deus abençoe a nossa nação. Deus abençoe o povo. E, sim, eu amo todos vocês. Te conhecendo ou não. Você é brasileiro? É nós. Deus te abençoe. Um abraço.